Wolverine número 2, agora com Deadpool? Será? Bom, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X, eu explico tudo isso para você. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine número 2, essa nova série que sucede à antiga mensal do Wolverine que saiu na fase de Krakoa, só que essa fininha, ó, lombada canoa, como chamam, 2 exemplares por edição, só que a partir do número 2, 2 exemplares que não são todos do Wolverine, né? A gente vai ter Wolverine número 3, porque os números 1 e 2 da revista original americana saíram no número 1, e X-Force número 1, né? A X-Force é agora dessa nova era, né? Renascida das cinzas. Ficou bom? Isso aqui combina com o título do Logan? Pois é. Eu vou dizer isso para vocês hoje. Como sempre faço aqui com revistas mensais, é um vídeo em 2 partes. Então eu vou fazer o review sem spoilers agora, para você decidir se compra a revista. E depois um resumo completo de tudo que tem aqui dentro, para você que não liga para spoilers, para você que já leu a revista e quer entender melhor o que acabou de ler, para você que só acompanha aqui pelo canal Fator X mesmo. Inclusive, esse é o nosso canal sobre X-Men, tem bastante material do Wolverine, mas é um canal totalmente dedicado a todos os mutantes, os X-Men, mas a franquia toda mesmo, Novos Mutantes, X-Force, X-Factor, vilões, com N. Peter Gyrich, que é humano, inclusive, tá? Eu trago tudo isso aqui, principalmente em 2 playlists, X-Men Sagas, onde eu conto histórias completas dos mutantes, e X-Men Principais Personagens, onde eu conto biografias completas dos mutantes e outros personagens que orbitam essa franquia, que estão dentro dela, alguns humanos, como N. Peter Gyrich, que eu citei agora há pouco também. O Forge, inclusive, que é um personagem importante, é um dos primeiros vídeos do canal, né? Um personagem importante, inclusive, dessa nova X-Force. Bom, eu vou falar agora sobre a revista, dizer aqui o seu preço, o número de páginas. Ela tem link aqui na descrição, então se você gostar do review, concordar com a minha opinião que sim, eu recomendo a revista com algumas ressalvas, você pode comprar pelo link que está aqui, dá uma comissão para o canal. Tem tanto o link da Amazon quanto da Panini. Todos esses links dão comissão aqui pra gente. E existem outras formas de ajudar o canal Fator X. Aqui tem minha lista de desejos, caso você queira enviar uma revista ao canal. Tem meu número de celular, caso você queira entrar em contato e enviar uma revista que você já tem, ou que você comprou aí na sua banca mesmo aqui para nós, né? E daí ela vai virar vídeo. E eu vou agradecer a você, claro, sempre aqui. E eu também aceito Pix através dessa chave, através desse QR Code que eu deixo na tela nessa parte do vídeo, ou da chave, né, que é a mesma chave para qual o QR Code direciona você, que tem aqui na descrição, tá? Você também pode se tornar membro, assistir nossos vídeos de maneira antecipada e pagar um pouquinho por mês, e tudo isso ajuda pra caramba. Mas tudo isso são ajudas financeiras. Se você não estiver podendo fazer esse tipo de ajuda agora, não tem problema nenhum. Curte esse vídeo se você gosta do formato. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Se na hora de curtir o YouTube oferecer para você hypar o vídeo, hypa também, que ajuda pra caramba. Manda esse vídeo para amigos, no WhatsApp, no Facebook, a conta pessoal do cara mesmo, isso tudo ajuda a gente pra caramba. Principalmente se você tiver aquele cara que quer saber se vale a pena comprar a nova revista do Wolverine. Beleza? Recados dados, vamos aqui fazer o review então completo dessa edição. Wolverine número 2 já sai pelo preço oficial, né? A primeira tinha um desconto, a primeira saiu por R$14,90. Essa agora já é R$19,90, mesmo preço de X-Men número 2, e a partir de agora todas as edições vão ter esse preço. Ela tem 56 páginas e encaderna, como de certa forma eu já disse, Wolverine 2024 número 3 e X-Force número 1. O que você encontra aqui? Deixa eu mostrar X-Force número 1, apesar de eu já ter mostrado. O que você encontra aqui? Você encontra uma arte ok, eu não acho nada ruim, acho até que está melhor do que a arte lá da mensal Uncanny X-Men e da revista X-Men, aqui ó, do Age Lethal no final, aqui nesse novo visual que eles têm adotado. O visual da X-Force também tá bom pra mim, tá? Não chega a ser espetacular, mas tá bom. Esse é o Ford. Eu acho que eu já mostrei essa cena do Ford umas 3 vezes. Deixa eu mostrar uma diferente aqui, que eu evito dar spoilers nessa etapa, né? Deve ser porque eu review sem spoilers. Bom, aqui o Wolverine ele continua lutando contra o Wendigo. É um novo Wendigo, né? Se você viu o número 1, você sabe que isso é um menino que assumiu a maldição do Wendigo por acidente. O Wolverine está tentando salvá-lo, né? Salvar sua alma de certa maneira, porque o Wolverine não é capaz de reverter a maldição, a sua consciência, vamos chamar assim, e também salvar os caras que estão caçando eles, né? Porque na edição passada outra coisa que aconteceu foi que o Cyber
criou uma confusão tremenda e o Wolverine foi culpado, né? Foi considerado culpado dessa confusão. No final, a gente tem uma ceninha que avança a trama do próprio Cyber. O Cyber estava perseguindo o Wolverine, aí encontrou uma espécie de entidade que odeia o Adamantium, e isso vai continuando mais longe do Wolverine. Claro, vai voltar depois para encontrar com ele. É uma historinha ok, tá? Tem um final até que previsível, bastante ação. Continuar advogando, melhor que o Benjamin Pierce e o Wolverine de Krakoa, tá? A X-Force, ela volta a um conceito que já foi apresentado em outra X-Force. Né? Uma X-Force sob a liderança do Cable, lá em Cable e a X-Force na fase Nova Marvel, que era uma X-Force que fazia ataques preventivos com base em informações do futuro. E aqui, as informações não são necessariamente do futuro, mas o Forge tem um dispositivo que avisa ele de coisas que vão acontecer e ele tenta evitá-las, e para isso ele formou uma equipe bem legal. Eu gostei da formação da equipe. Essa primeira história é meio genérica, mas a última página, eu não vou poder mostrar para vocês a última página, mas ela mostra ali um gancho para a gente ver que não é tudo do jeito que a gente está pensando. Quem vai compor essa equipe? O próprio Forge, a Sábia, né, duas mentes extremamente analíticas, o casal Capitã Britânia e Rachel Grey, que eu gosto pra caramba e que vi pouco, né, elas estrearam como casal na era Krakoa, só que a Capitã Britânia migrou para sua própria revista e essa revista não saiu em português, então eu fiquei sem as personagens, né? Acho que o argumento era da Tini Howard, que estava escrevendo Excalibur, que não foi muito bem avaliada, que a pessoa não gostou muito. Eu gostei, com algumas críticas, né? Faltavam umas cenas de ação e tudo mais, mas eu gostei pra caramba. E acho que Capitã Britânia era a cara dela na revista não saiu em português. Então, gostei de ver as personagens de volta. Tem mais um novo recruta, o Blindado, o personagem que a gente não conhecia, né? Que estreia nessa edição. E o Deadpool vai fazer uma participação especial aqui. Eu não vou alongar muito. Também tem uma nova recruta nessa edição. Quase mostrei a página com a nova recruta. Gente, o preço de R$19,90 é convidativo, né? Perto dos preços normais das revistas que a Panini estava lançando, para você testar algumas coisas. Eu gostei do número 2 de Wolverine, não adorei. Estou querendo ver a conclusão dessa história, desse metal, dessa entidade que odeia metais falsos, principalmente o Adamantio, que começou no número 1. Aqui teve um ganchinho dela. Gostei da história do Endigo, não é maravilhosa? É arroz com feijão do Wolverine. O Wolverine na mata contra uma criatura mística. Inclusive a criatura mística que é a primeira entidade que ele enfrentou lá na sua origem, né, na sua primeira aparição. Gostei, dever de casa bem feito aí do Saladin Ahmed. A X-Force começou com mais do mesmo. É mais uma X-Force. Mas na última página ali pode ter alguém manipulando esse grupo. Vamos ver se eles vão desenvolver isso adequadamente. Então com essa ressalva, com a ressalva de que pode ser que tudo isso fique uma porcaria, principalmente no caso da X-Force. Eu recomendo a você, se você tiver R$19,90 para gastar, compra o número 1, compra o número 2. Né? Se você ainda não comprou o número 1 também, está em dúvida, ele ainda está nas bancas, tem na Amazon. Nas telas finais eu vou deixar o vídeo que eu fiz sobre o número 1, com review sem spoilers, com um resumo completo, tá? E aqui na descrição tem o link do número 1, do número 2, inclusive agora tem uma nova série dos X-Men para sair, que é Excepcionais X-Men, o link também vai estar aqui. E tudo isso me ajuda demais, beleza? Vamos lá agora para o resumo completo da edição. Wolverine número 3 nos mostra a luta do Wolverine contra o Endigo. O Endigo havia encontrado um dos operativos do Departamento H ferido. Ao ver o sangue exposto, ele não resistiu, voltou à sua natureza, né, a natureza mística da entidade que o está possuindo, e tentou devorar o operativo. O Wolverine então entra em luta corporal contra essa versão do Endigo. Com muito custo, ele consegue afastar a criatura do agente do Departamento H. A partir disso, seus esforços são para estabilizar o agente até que seus companheiros possam encontrá-lo. O Wolverine vê que ele está muito ferido, principalmente depois da mordida do Endigo. Chega à conclusão que o único jeito é tentar algo que deu certo algumas vezes. Uma improvisada transfusão de sangue do próprio Wolverine para o enfermo. Assim, ele consegue deixar o cara estável. Mas o Endigo acabou sendo encontrado por agentes do Departamento H mais adiante, que vai fazer com que o Wolverine entre numa luta corporal dupla. Ele tem que lutar contra o Endigo para impedir que ele devore os agentes do Departamento H, mas ele próprio também é perseguido pelo Departamento H, além dele querer evitar que eles firam a criatura. Afinal, ele sabe que é um adolescente recém-transformado e que está resistindo à maldição do Endigo. O Wolverine continua seus esforços para impedir que ele prove carne humana, porque isso com certeza vai fazer com que a entidade o possua completamente e aí nada do garoto reste. Por fim, ele vai conseguir se livrar dos agentes do Departamento H ao derrubar uma árvore que vai soterrar todos eles, né, com a neve que estava em cima, com a própria árvore. E aí vai voltar suas atenções para o Endigo. A luta vai ser feia, muito difícil para o Wolverine, mas no final ele consegue derrubar a criatura. O problema é que nesse momento ele é rendido por um agente do Departamento H que não estava entre os agentes soterrados.
Essa agente, visivelmente, não quer matar o Wolverine, ela até diz isso, né? Ela pensa um pouco mais nos demais agentes, não atira diretamente contra ele. Então o Wolverine tenta argumentar com ela e fala, olha, isso aqui é um garoto, eu preciso tirar ele daqui. Se ele for dominado pela fome, vocês já eram, a alma dele também. E aos poucos o Wolverine vai se aproximando enquanto fala, ela hesita, o Wolverine toma a arma dela. Ela está em dúvida principalmente porque ela já encontrou seu companheiro, que foi estabilizado pelo Wolverine, né? Então ele não pode ser tão ruim. Ele explica também que o responsável pelas mortes foi o Cyber, isso que aconteceu na edição passada. E depois que ela está desarmada, apesar dela ainda poder lutar contra o Wolverine, ela cede e o Wolverine arrasta o Endigo para longe dali. E a gente vai ver no dia seguinte o Wolverine então recuperando o Endigo, conversando com ele, tentando ensinar técnicas de respiração para ele se acalmar, porque ele está preso naquela forma, mas ainda tem sua mente humana. Em outro lugar, a gente vê que o Cyber, possuído por outra entidade, aquela entidade que detesta o metal antinatural adamantium, foi até a Lady Lethal. Matou os mercenários com os quais ela estava treinando, provavelmente preparando um novo ataque ao próprio Wolverine. Durante essa luta, ele também transmitiu para ela parte da entidade que está com ele. E a gente vê no finalzinho a Lady Lethal possuída pelo metal com aquela mesma cor dourada que se espalhou pelo adamantium na pele do Cyber. X-Force número 1 começa com o Forge, após assistir várias simulações de confrontos dos X-Men com seus antigos inimigos, iniciando um experimento. O experimento é baseado em anotações de Hank McCoy, o Fera, e a gente pode ver pelo que o Fera está falando, né, no holograma transmitido pelas inteligências artificiais que o Forge controla, que esse é o experimento que ele tentou fazer em si mesmo para se tornar mais humano e que acabou o tornando no Fera peludo azul. Apesar do Forge não desenvolver uma fórmula, como foi o caso do Fera na época, o Forge criou uma máquina para fazer o mesmo fim. Só que no caso dele, ele não quer voltar a ser humano. Ele quer criar o mesmo efeito que o Fera causou em si mesmo, ou seja, aumentar os poderes mutantes. Só que no caso do Forge, esses poderes mutantes não vêm com habilidades físicas, ele quer aumentar a sua habilidade de compreensão. E é isso que ele vai fazer. Aparentemente ele vai ter uma série de visões, porque ele vai dizer um monte de palavras inicialmente sem sentido, mas uma delas pelo menos a gente pode destacar, que é um lugar no Japão para onde ele vai mais adiante nessa aventura. E após ter sua consciência expandida pela máquina, o Forge chega à conclusão de que ele precisa recrutar Sabia, antigo membro dos X-Men, inclusive infiltrado no Clube do Inferno sob a alcunha de Tessa, mas também precisa do tal analógico. A gente não sabe o que é isso nesse momento, mas quando ele encontra a Tessa, a Sabia, que está internada numa clínica psiquiátrica desde o fim de Krakoa, também um problema derivado dos seus poderes de alta inteligência, né? Ela tem a mente de um computador. Por conta disso, com o fim de Krakoa, ela entrou em parafuso com todas as possibilidades que se abriam diante dos mutantes, e todas as possibilidades negativas. Por isso ela se internou, mas o Forge vai lá, consegue recuperá-la assim com poucas palavras, dando meio que um propósito para ela e também apresentando o tal do analógico, que a gente vê que é uma espécie de inteligência artificial, um equipamento, um pequeno globo, muito pequenininho mesmo, mas que segundo Forge ele pode ser interpretado para mostrar para eles as missões que eles precisam fazer para consertar o mundo, porque nesse momento o mundo está todo fraturado. A gente vai ver então o recrutamento da Capitã Britânia e de sua namorada Rachel Grey, a atual Ascani, a Capitã Britânia Elizabeth Braddock. Eles vão para a primeira missão no Japão, no lugar citado pelo Forge durante suas visões. Lá eles vão encontrar vários humanos escondidos, sendo protegidos pela jovem X-Men chamada Faísca, que voltou para o Japão após o fim de Krakoa. E eles passaram por um monte de lodo no chão, que eles perceberam que era uma espécie de forma de vida orgânica, mas que parecia inerte. Quando a Noriko se revelou ao perceber que eram membros dos X-Men que tinham chegado para socorrer, os humanos que ela estava protegendo saíram também. E nesse momento aquele lodo ganhou forma. Virou várias pequenas criaturas, pequenos drones de um ser maior e começou a atacar os seres humanos, né? Começaram a atacar os seres humanos. Porque aquelas são criaturas famintas, desenvolvidas por uma empresa do Nathaniel Essex que atuava ali na região, mas perdeu o controle de uma de suas criações. Bom, a X-Force começa então a tentar proteger aqueles humanos. A gente vê que alguns dias atrás foi recrutado o Deadpool, mas foi recrutado como freelancer. O Forge vive enfatizando isso, falou, você está aqui para uma missão de algumas semanas só, e que eles têm no apoio deles, além do Deadpool, a bordo de uma aeronave que levou a equipe até lá, um novo mutante conhecido como Blindado. Esses dois vão entrar em cena no confronto também. Essas criaturas, após serem derrotadas individualmente, vão se fundir num ser bem maior, ser esse que o Forge sabe estar faminto. Isso tudo são informações que ele filtra ali do analógico, e ele sabe como corrigir isso. Na verdade, ele já sabia antes de chegar. Ele manda o Blindado arremessar o Deadpool dentro da criatura, que começa a devorar o Deadpool, né? Não com dentes, assim, começa a sugar a energia dele.
Só que o Deadpool se regenera. Então ele vai meio que saciando a criatura, mas também matando ela, porque ela vai criando uma certa simbiose e ele tem um câncer terminal. Isso vai levar algumas semanas para se completar e matar de vez a criatura. Mas nesse momento, os seres humanos estão em segurança, podem ser extraídos dali pela X-Force. O Deadpool fica bem bravo, porque ele foi contratado para um serviço de algumas semanas, mas que ele não imaginava ser o serviço ser digerido por uma criatura, mas ele é deixado lá, o resto da X-Force e os sobreviventes partem. É por isso que o Forge deixou bem claro que era um trabalho de algumas semanas, mas que ele não era parte da equipe. O Forge aproveita e recruta também a Faísca para fazer parte dessa nova X-Force. E ele diz que as missões, explica para ela também que as missões são dadas pelo analógico, que analisa tudo, chega a essas conclusões e que existem várias fraturas no mundo que precisam ser consertadas. Só que a gente vê que alguém de fora está vendo o Forge e a equipe e dizendo que tem o Forge nas mãos. Então fica meio implícito que alguém está controlando as informações que o Forge recebe desse analógico. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.